Ouvinte cibernético do Entenda Nada Podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast você ouve quando, onde e como bem entender. É mídia streaming e você manda. Você pode estar ouvindo na hora do banho, cantando no chuveiro, pode estar ouvindo no carro, indo para o trabalho, no trem, no ônibus, ou ouvindo na hora do seu almoço, ou antes de dormir. Aqui você ouve quando quiser, e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Entenda Nada Podcast. Desta vez, eu, Flávio Santos, esse que vos apresenta o podcast, junto com o Luiz Rossi e a Mariana Mirabete. Outra vez estou cá sozinho, solitário, jogar as traças e cupins, abandonado. Mas eu vou falar de um tema, tentar esclarecer um tema que certamente você deve ter ouvido muito por aí no rádio, visto na televisão, lido sobre ele em portais da internet e assistido aí possivelmente em canais do YouTube. E talvez você ainda não tenha entendido o real significado desse tema e qual é o objetivo desse evento chamado Sínodo da Amazônia. Você deve ter ouvido essa palavra sínodo e deve ter pensado, o que significa isso? Porque tem muitas palavras do mundo católico, em outras religiões, que a gente ouve e não sabe o significado. Diocese, episcopal, sínodo e coisas do gênero. Vamos nos ater especialmente à palavra sínodo agora. Como muitas palavras de origem grega, a palavra sínodo ela representa uma síntese de uma frase, de dois termos. Ela não é uma palavra única e simples. Ela significa dois termos juntos quando a gente traduz para o português. Sínodo significa caminhar juntos. Ou seja, trazendo agora, pensando no evento em si, da Igreja Católica. Sínodo, e diga-se aqui, o sínodo ele pode acontecer em várias religiões, tanto no catolicismo quanto em algumas religiões evangélicas. Não é uma exclusividade dos católicos apostólicos romanos. Agora, voltando para o aspecto católico da coisa, o sínodo ele tem como objetivo reunir autoridades da Igreja Católica, bispos, o próprio Papa e padres, para discutir os novos rumos da Igreja em determinadas questões, especialmente como a igreja vai se posicionar em determinados assuntos, aborto e outras coisas perante a sociedade, e também rever e analisar e criar estratégias em determinados lugares do mundo para ajudar a disseminar os ideais do catolicismo e também atrair atenção e a afeição de novos fiéis para a Igreja Católica. Ficou claro que é sínodo? Ok, isso eu falei em linhas gerais. Agora eu vou falar do sínodo da Amazônia. Primeiro, por que está acontecendo um sínodo da Amazônia? A Amazônia ela é um lugar fundamental para o catolicismo no mundo. Primeiro, pelo simbolismo histórico. A Amazônia é um dos poucos lugares do mundo que ainda tem índios. Inclusive, índios que não fizeram contato com homens brancos como nós. Então, simbolicamente, historicamente, ela remete muito ainda à época que o padre Anchieta veio aqui ao Brasil fazer a catequese dos índios. Uma atitude para muitas pessoas controversa, porque não respeitava a cultura indígena, mas, diante do aspecto histórico, ela é muito importante para a Igreja Católica. Então, quando a Igreja, o Papa Francisco e as suas autoridades colocam os olhos na Amazônia, esses olhos têm um olhar de historiador, um olhar de quem conhece a tradição católica de espalhar o evangelho pelo mundo. Então esse sínodo ele vai focar basicamente em duas coisas. Primeiro, na questão ecológica. Não tem a ver aqui com o aspecto histórico que estou debatendo, mas eu quero começar por ele. Primeiro, na questão ecológica. A Amazônia a gente tem visto aí em jornais, visto em televisões e ouvido em rádios, que ela está queimando, ela está em chamas. Isso é um dado estatístico, embora muita gente não acredite. E lá dentro da Amazônia tem muitas ONGs, muita gente trabalhando. E o objetivo do Sínodo da Amazônia, um dos objetivos, é entender como a Igreja Católica pode se portar no momento de crise climática e de crise ambiental na Amazônia, trabalhando com essas ONGs e estabelecendo relações de caridade e de aspecto religioso dentro desse ambiente conturbado da Amazônia.
como que a igreja do século XXI brasileira se porta dentro desse ambiente que está literalmente queimando. Como ela pode ajudar e como ela pode influenciar, porque a igreja também vive de influência, essa é a grande realidade, nesse contexto. O segundo grande objetivo do Sínodo da Amazônia é a possível ordenação de homens casados. Olha só que tema tabu para a igreja. A Igreja Católica está pensando em tornar padres homens que já são casados. Até parei aqui porque é bem impactante. Na história da igreja, pelo menos que eu me lembre assim, não teve nenhuma discussão, ou pelo menos se chegou perto de se aprovar algo similar. A ideia da Igreja Católica, e isso é uma carência que tem na Igreja Católica em todo o Brasil. Falta muito padre na Igreja Católica. Falta muito padre das periferias de São Paulo, por exemplo. Você vai a uma igreja da periferia, no Grajaú, na Brasilândia, em Perus, um padre ele é responsável por uma paróquia, que é geralmente a igreja maior do bairro. E aquela paróquia tem aquelas igrejas satélites menores. Então o padre ele é responsável pela igreja grande, a paróquia, e tem que celebrar missa e fazer reuniões e coordenar igrejas menores que estão ao redor, as igrejas satélites. Então o padre no final de semana chega a fazer de 5 a 8 missas, porque ele tem que rezar em vários lugares e durante a semana faz dezenas de reuniões com os fiéis. Os padres são muito sobrecarregados aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Na Amazônia a situação é pior ainda. Por ser um ambiente muito isolado, existem pouquíssimos padres. Então a ideia do sínodo é discutir, abrir uma exceção, pelo menos na região amazônica, de ordenar homens casados para suprir a falta de padres que existem naquela região. Evidentemente que existe uma gritaria enorme nos meios católicos. Se você entrar em grupos do Facebook, em páginas do Facebook, do Instagram, grupos do WhatsApp, existe uma ala extremamente conservadora da Igreja Católica, inclusive é uma ala que preza e prega pela volta da missa do rito tridentino, que é a missa rezada em latim com padre de costas para a Assembleia. Olha só que loucura isso aí, que coisa bem tradicional. E essa ala é totalmente contra todas as mudanças que o sínodo está propondo, e principalmente esta ordenação de homens casados. Ok? Então ficou claro que é o sínodo da Amazônia. Agora eu vou contar brevemente o que acontece se as mudanças do sínodo forem aprovadas. Se elas forem aprovadas, o padre faz um documento chamado Exortação Apostólica, que é como se fosse uma ata da reunião, e ali ele faz uma assinatura aprovando os termos que foram votados, que foram ali discutidos e foram apoiados por ampla maioria, para que eles passem a vigorar já na Igreja Católica. Então o grande documento central pós-sínodo é a Exortação Apostólica. É ele que vale como ata e vale como documento referendado da reunião chamada sínodo. Entendeu o que é sínodo? Ficou alguma dúvida? Faltou algum lado, alguma coisinha que eu deveria falar aqui? Manda bala, fala com a gente pelos canais de contato, página do Facebook, canal do YouTube, Twitter e tudo mais. Beleza? Abração pra você. Nos ouça, nos siga, mande mensagem, críticas, elogios, sugestões. Estamos abertos a tudo. Valeu, gente. Abração, até mais.